você precisa saber sobre a febre amarela, o programa Unify Acontece responde. O programa também orienta os pais e as escolas sobre como evitar a obesidade infantil. Além da alimentação saudável, é o aleitamento materno exclusivo. A gente sabe que o leite materno previne inclusive a obesidade e com isso previne as doenças que vêm com a obesidade. E mais, o ambulatório médico da Unify melhora a qualidade do atendimento da população. A gente está atendendo pacientes que são encaminhados da rede de saúde pública municipal mesmo. O programa Unify Acontece, produzido por alunos de jornalismo e publicidade e propaganda, está começando. Com pouco mais de 7 meses de funcionamento, o ambulatório médico da Unify está fazendo a diferença no atendimento à população. Foi maravilhoso o atendimento, inclusive eu tenho problema de vesícula e todo mundo foi apalpar a minha barriga, né? E tinha uma aluna que ela apalpava muito com carinho. Eu falei, doutora, ela tá apalpando não, ela tá fazendo carinho na minha barriga, né? Dona Lourdes é uma das 800 pessoas atendidas mensalmente no ambulatório médico da Unify, inaugurado em setembro do ano passado. A gente está atendendo pacientes que são encaminhados da rede de saúde pública municipal mesmo. São encaminhados dos postinhos, da UPA, de diversos lugares, PSF. As consultas são realizadas pelos estudantes e supervisionadas pelos professores. O primeiro atendimento é feito pela gente, com tudo que a gente já aprendeu, mas depois sempre a passagem com o professor, que vai rever todas as informações colhidas, que vai olhar para o paciente, fazer todos os testes que, se forem necessários, serem feitos novamente. O nosso primeiro atendimento é para que a gente aprenda e para que comece ter esse atendimento com o paciente. Depois nós vamos passar todo o caso para o professor e ele vai finalizar esse atendimento como médico especialista, que são todos os professores da Unify. Os pacientes chegam, eles são recepcionados pela nossa equipe de enfermagem, é feita a pré-consulta e a triagem do atendimento. Os alunos eles fazem o atendimento em duplas e avaliam toda a história clínica do paciente, fazem o exame clínico. Após eles fazerem esses procedimentos, eles acionam o professor, né, no caso eu, para neurologia, ou o Dr. Leonardo, que trabalha de quinta-feira, e a gente entra na sala para reexaminar o paciente com eles e rever a história clínica. Bom, está sendo legal. Aqui está sendo bem melhor do que nos outros lugares, né? É gostoso você lidar com o paciente, porque a gente aprende um pouco com o que ele está sentindo, a gente tenta acolher e passar o melhor da gente como profissional, como pessoa, para poder conquistar esse paciente, atender de melhor forma possível, e é muito gratificante isso. Principalmente são gente boa, bem atendido, bem direitinho, marcado com a consulta bem direitinho, bem marcado. Diversos exames. Assim, a Unify ela preza muito isso, que sejamos médicos mais humanos, que a gente traga a humanização para dentro do consultório, para os nossos atendimentos, que a gente não trate o paciente como um cliente, que a gente trate o paciente como uma pessoa e que a gente consiga ver tudo o que está passando na vida do paciente, tanto os problemas psicológicos como a própria patologia. A gente não tem que ver o paciente como patologia, a gente tem que ver tudo o que está acontecendo na vida do paciente mesmo. Os atendimentos no ambulatório têm ajudado a diminuir a demanda reprimida existente na cidade. Nós estamos atendendo no mínimo 15 pacientes por semana, que é uma demanda que não ia ser suprida pela rede municipal. Então, além do que já era atendido pelos médicos neuros que trabalham para o município, a gente criou uma demanda extra, né? Nós estamos conseguindo atender pacientes que estavam aguardando consulta, que não tinham conseguido agendamento, que estavam em lista de espera, e esses pacientes estão conseguindo ser atendidos e tratados. Os pacientes, de um modo geral, estão gostando bastante do atendimento aqui. O médico não é só estudar, ele tem que ter carinho, ele tem que ter respeito com o paciente.
E a turma da Unify tem. É nota 10 para vocês. Os alunos do terceiro semestre de Medicina promoveram uma palestra sobre obesidade infantil nas escolas da rede pública. Os alunos do terceiro semestre de Medicina promoveram palestras e atividades com o tema alimentação saudável e obesidade infantil nas escolas de ensino fundamental da rede pública de São João da Boa Vista. O objetivo é incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis e manter uma dieta equilibrada, para prevenir o sobrepeso e a obesidade ainda na infância, quadro crescente no Brasil. Antigamente a gente se preocupava com a desnutrição. Hoje no Brasil a desnutrição ainda existe, mas a obesidade vem aumentando de uma forma rápida, sendo que mais ou menos 20% da população pediátrica hoje tem obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 das crianças entre 5 e 9 anos do mundo está com excesso de peso. No Brasil, pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos apresentam excesso de peso. A obesidade pode gerar doenças como diabetes, a hipertensão e doenças cardiovasculares. Segundo a pediatra Juliana Mendes, a prevenção da obesidade começa ainda durante o período da amamentação. O que a gente frisa muito, além da alimentação saudável, é o aleitamento materno exclusivo. A gente sabe que o leite materno previne inclusive a obesidade e com isso previne as doenças que vêm com a obesidade, diabetes, a hipertensão. Então é importante que a mãe tenha consciência que ela tem que manter esse aleitamento materno, de preferência até os 2 anos, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E quando for fazer o desmame, fazer de uma forma consciente, usando fórmulas adequadas, porque a criança que é desmamada de uma maneira errada, ela muda todo o metabolismo e a chance de obesidade no futuro aumenta. A pediatra explica que uma alimentação saudável ajuda a evitar várias doenças, além da obesidade. Em relação à alimentação saudável, o consumo de frutas, verduras e legumes que têm fibra, eles ajudam a prevenir também tanto a obesidade quanto todas as doenças que vêm com a obesidade. E a gente pede para evitar ao máximo o consumo de açúcar. Então, postergar isso para depois dos 2 anos e, de preferência, não consumir mesmo. E reforça que o exemplo de uma alimentação equilibrada deve vir dos pais. Primeira coisa são os pais comerem. Porque se a criança não tiver o exemplo do pai que come, ela não vai aprender a comer. Então, os pais precisam mostrar para a criança que aquele alimento é gostoso, ingerindo o alimento e tentando diversificar. Então, ter sempre pelo menos 3 alimentos coloridos com cores diferentes, que seria uma verdura, um legume, uma fruta em cada refeição e ir variando para que a criança não fique enjoada daqueles mesmos alimentos. Depois do intervalo, você vai conferir a visita dos alunos à fábrica da Natura. É já já! Adquira novos conhecimentos. A Unify possui o mais qualificado programa de pós-graduação da região. Aqui, a teoria e a prática são voltadas para as necessidades do mercado de trabalho. Inscrições abertas para pós-graduação. Informações no site www.posunify.com.br. Unify, formando campeões para a vida. A Unify, em parceria com a Secretaria do Esporte e o Centro de Referência da Assistência Social de São João da Boa Vista, promoveu a Semana da Mulher. As ligas acadêmicas de Oncologia Clínica e Cirúrgica, de Ginecologia e Obstetrícia e de Ortopedia e Medicina do Esporte, formada por estudantes de Medicina da Unify, a Pró-Reitoria de Extensão, os cursos de Educação Física, Fisioterapia e Farmácia, em conjunto com a Secretaria de Esporte de São João da Boa Vista, e o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, promoveram a Semana da Mulher na unidade do CRAS no bairro Jardim Nova República. Foram realizadas diversas palestras e atividades com temas voltados à saúde da mulher. Isso surgiu de um projeto em que já está tendo dentro da prefeitura, né, que atende os idosos em 4 núcleos, aqui é um dos núcleos, que é o CRAS Nova República. Aí nós entramos em contato com a Rebeca, né, e resolvemos fazer isso um projeto de extensão, né?
Aí nós conversamos com a Rebeca, com o Rodolfo do Departamento de Esportes e com a Eliana do Departamento de Assistência Social e a Sônia, que é a coordenadora aqui do CRAS, e entramos nesse acordo e resolvemos fazer essa Semana da Mulher. Aí a Rebeca nos ajudou lá e nós conseguimos juntar o curso de farmácia, de fisioterapia, de psicologia, educação física e medicina, né? Que está vindo com todas as ligas aí, e fizemos uma semana de palestras de doenças e de tratamento e de prevenção voltadas à mulher. O CRAS, ele tem um objetivo de trabalhar com a população do bairro, né? Então ele já tem várias atividades e daí nós tivemos essa parceria com Vida Saudável também, que é um núcleo, né, aqui também no CRAS, e tivemos a ideia de agregar os alunos da medicina para vir falar nessa semana, né, da mulher, falar um pouquinho da saúde da mulher. Entre as atividades e palestras, os alunos da Liga de Oncologia Clínica e Cirúrgica abordaram o câncer de mama. A gente veio com o foco de trazer para elas que tem como assim, fazer uma prevenção em relação ao câncer de mama, tem como cuidar assim, não só da saúde, né, de uma forma, né, geral, mas da saúde das mamas, sabe? Porque elas, sabe, tem que ter essa consciência de que cuidar das mamas também faz parte de ter uma boa saúde. E a gente ter vindo aqui em nome da nossa Liga de Onco, sabe, falar para elas sobre o câncer de mama, quais são os riscos, fatores de risco para ter câncer de mama, como que trata, enfim, tudo isso. A gente vem e mostra aqui para elas que elas têm como, sim, sabe, cuidar para que não tenha câncer de mama, não só para elas, mas para gente próxima a ela também, né? Mulheres próximas a elas. Para a coordenadora do CRAS Nova República, Sônia Hurtado, a Semana da Mulher fortalece os projetos de prevenção e promoção de saúde já desenvolvidos no centro de referência. Trabalha muito com vínculos, né? Escuta vínculos, então acho que já agregá-los, então a gente já sai praticamente com 50%, né, na frente de atendimento, porque eles desmistifica aquele medo do médico, ou que o médico está longe deles, ou o próprio profissional de fisioterapia. Então eles percebem que eles têm mais acesso a essa população e acabam tendo aí as suas dúvidas sanadas. Para os alunos, o contato direto com a população é gratificante. É a certeza que eu tenho de que eu fiz a escolha certa, sabe? Ter esse contato com elas, tá? Sabe? Olhar no olho, ver que cada um ele tira dúvida mesmo, perguntas assim, muito boas, a gente fala com elas, conversa com elas e assim, é o maior prazer pra gente. Alunos dos cursos de Administração e Engenharia Elétrica realizam visita técnica na fábrica da Natura. Os estudantes dos cursos de Engenharia Química e Administração participaram de uma visita técnica na fábrica da empresa de cosméticos Natura, localizada na cidade de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Durante a visita, os alunos de administração puderam aprender mais sobre o processo de logística e também sobre a administração de produção, que são disciplinas da grade curricular do curso. Já os alunos de engenharia química puderam observar de perto todo o processo de fabricação dos produtos comercializados pela Natura. Bem animada, a equipe de futsal feminino da Unify vai disputar o primeiro campeonato do ano. A equipe feminina de futsal da Unify vai participar do campeonato Troféu de Futsal Feminino Paloma Helena da Silva dos Reis, promovida pelo Departamento de Esportes e a Liga de Futsal de São João da Boa Vista. É o primeiro campeonato de 2017 para a equipe que encerrou 2016 como vice-campeã do Campeonato Universitário Paulista. A gente voltou aos treinamentos desde janeiro, a gente vai estar com esse projeto na Unify, né? Há 2 anos, a gente vai para o 3º ano, um projeto muito bacana que a Unify está incentivando aí, tanto o futsal feminino quanto as outras modalidades também. E a gente vai disputar agora o campeonatinho da Paloma Reis, que é o 3º que a gente está disputando. A gente foi vice no primeiro, campeão ano passado. E a gente pretende aí o bicampeonato. E depois tem o campeonato da FUP, que o ano passado a gente foi vice, o ano retrasado 3º, o ano passado vice. Quem sabe esse ano levantar esse título.
A equipe intensificou os treinamentos essa semana para tentar conquistar novamente o título. A gente está treinando firme para tentar fazer um bom campeonato. A gente sabe que lá é um campeonato que não tem universidade, só a Unify vai. Tem mais 3 times que é Poços de Caldas, o time daqui de São João e o time de Águas da Prata. São times que são montados com meninas diferentes. O nosso time é só quem estuda na Unify. Então é um campeonato um pouquinho mais complicado, mas a gente vai com tudo aí pra gente tentar levantar esse troféu novamente. Para quem quiser fazer parte da equipe, é só procurar o técnico Evandro Vedovati. A gente está treinando aqui na Unify de terça e quinta, das 18 às 19h30. Quem quiser comparecer é só vir me procurar. Eu sou o Evandro. Se quiser, tem vagas ainda, mas tem que estar estudando na Unify. E é bacana, vem, né, conversar comigo de terça e quinta, repetindo, das 18 às 19h30. É só me procurar para fazer um teste aí. Se jogar bem, vai agregar o time. No próximo programa você confere tudo sobre o troféu de futsal feminino e também a visita da jogadora da Seleção Brasileira de Futsal, Débora Cristiane de Oliveira, a Debinha. No próximo bloco, o quadro Unify Entrevista traz a médica Fernanda Morandim para falar sobre a febre amarela. A gente volta já! Adquira novos conhecimentos. A Unify possui o mais qualificado programa de pós-graduação da região. Aqui, a teoria e a prática são voltadas para as necessidades do mercado de trabalho. Inscrições abertas para pós-graduação. Informações no site www.posunify.com.br. Unify, formando campeões para a vida. No quadro Unify Entrevista desta semana, a médica pediatra e professora da Unify, Fernanda Morandim, fala sobre a febre amarela e responde dúvidas sobre a transmissão da doença, tratamento, prevenção e vacina. Olá, no Unify Acontece, você sempre acompanha aqui temas de muita relevância e hoje a gente traz um tema que com certeza você já está tendo acesso a muitas informações, mas informação na área da saúde nunca é demais. Por isso a gente vai conversar aqui sobre febre amarela. E para falar sobre febre amarela, nós convidamos, está aqui com a gente, ela que faz parte do corpo docente do curso de medicina da Unify, a doutora Fernanda Morandim, é a nossa entrevistada, sua entrevistada, minha, né? Para a gente saber um pouco mais sobre a epidemia em alguns lugares de febre amarela que está acontecendo em todo o país, em alguns casos mais graves, em algumas regiões mais graves, mas enfim, a gente vai saber um pouco mais sobre a febre amarela. Doutora Fernanda, obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. No Unify Acontece. Eu queria saber, principalmente por uma coisa que isso me chamou a atenção, acho que muita gente às vezes se perguntando por que chama febre amarela? Então, William, é devido ao quadro clínico da doença, né? Inicialmente, a febre amarela, ela tem o sintoma de uma febre alta, né? De início súbito, né? Então, de repente, a pessoa inicia um quadro de febre alta, pode ser acompanhado de náuseas, vômito, calafrio, né, aquele frio, e uma dor muscular generalizada, né. Na maioria dos casos, esses sintomas se resolvem em 3 a 5 dias, mas uma pequena parcela dos pacientes, mais ou menos 15%, eles evoluem para a forma grave da doença. E nessa forma grave, há o acometimento hepático, né, o acometimento do fígado. E aí é onde a pessoa fica ictérica, que a gente fala que a pele fica amarela, os olhos ficam amarelos, então aí vem o nome febre amarela, né? Agora, a gente está aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos tempos, a gente está vendo uma série de doenças que parece que já tinham sido extintas, não existia mais e estão voltando. Por que esse surto de febre amarela está acontecendo em todo o país? Existe uma causa para isso? Então, várias especulações estão sendo feitas, né, a respeito disso. Mas, provavelmente, a febre amarela, né, os casos de febre amarela que estão tendo são de febre amarela silvestre, né, que é a febre amarela adquirida, transmitida por um vírus que vive em zona rural, zona de mata, né. Então, as pessoas que estão adquirindo a febre amarela são as pessoas que estão adentrando a mata, e esse mosquito que habita a mata quando ele está infectado, que na verdade foi quando ele picou o macaco, que é o principal hospedeiro, né, do vírus da febre amarela na mata,
o mosquito se infecta e pica o homem. Então, provavelmente devido à industrialização, né, ao turismo, né, então as pessoas a urbanização, as pessoas estão adentrando cada vez na mata. E é interessante você dizer isso, por exemplo, a gente fala do macaco, né? A gente vê vários lugares, né, em Poços de Caldas e outros lugares mais próximos também, que existem vários macaquinhos que são alimentados pelas pessoas, há um contato muito direto, né? Talvez essa urbanização seja também uma das questões que decorre desse surto de febre amarela. Sem dúvida, o próprio desequilíbrio ecológico, né, por algum motivo, essas tempestades, né, derramamento de terra, quando ocorre um desequilíbrio ecológico, né, pode ter também ocasionado uma diminuição dos predadores desse mosquito, né, então eles aumentarem em quantidade também. Agora, quando você disse aí que nós temos parece que dois tipos de febre amarela, uma Exatamente. Que é urbana e a outra que é a silvestre, né? Os casos de febre amarela que estão tendo são a febre amarela silvestre, né? A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, o tipo de vírus que causa é o mesmo, os sintomas e o tratamento são os mesmos. O que difere é um tipo de mosquito que pica a pessoa. Na febre amarela silvestre, o principal hospedeiro é o macaco. Então, o macaco infectado, ele é picado por esse mosquito que não é o Aedes aegypti. Entendi. Certo? Esse mosquito, ele é infectado e aí vai contaminando outros macacos. O humano aí, ele se torna um hospedeiro acidental. Quando ele adentra a mata, ele pode ser picado por esse mosquito que está contaminado, adquirir a febre amarela. O problema é que essa pessoa, ela volta para a zona urbana. E a hora que ela volta para a zona urbana, ela está contaminada e ela pode ser picada pelo Aedes aegypti, que aí sim existe em grande quantidade na zona urbana e que pode ir disseminando a doença. Entendi. Agora, vamos falar então da vacina, que eu acho que é uma das grandes preocupações e o que está sendo disseminado em relação à vacina. A vacina contra a febre amarela, ela realmente ela protege a pessoa de adquirir os sintomas da doença? Sim, a vacina contra a febre amarela, né, ela protege, ela tem uma eficácia de mais de 95%. Então ela é extremamente eficaz. Agora, a pessoa que já tomou, também uma outra dúvida que as pessoas têm, eu já tomei a vacina há 15 anos atrás, eu tenho que tomar a segunda dose, como é que é isso? Para ter uma proteção plena contra a febre amarela, são necessárias 2 doses da vacina. Independente do tempo se eu tomei há 20 anos atrás, 15 anos? Tem que ter pelo menos 10 anos de intervalo. 10 anos de intervalo. Então, se eu tomei, por exemplo, aos 10 anos de idade... Aos 20 anos você faz a segunda dose, que é o reforço, e você está considerado imunizado contra a febre amarela. Agora, uma outra dúvida das pessoas, que a gente tenta esclarecer aqui nesse pouco tempo, mas é uma dúvida com relação a quem pode ou quem não pode tomar a vacina contra a febre amarela. Então, na verdade, a vacina contra a febre amarela, ela tá contraindicada em crianças menores de 6 meses, né? Entre 6 meses e 9 meses, vai vacinar apenas aquelas crianças que estão em regiões endêmicas, né? Então, tem que avaliar o risco-benefício da vacinação nessas crianças. Gestantes têm contraindicação. Pessoas que estão com problema de imunidade baixa, então, em tratamento de câncer, uso de drogas imunossupressoras ou outros problemas de saúde. Pessoas acima de 60 anos também têm essa contraindicação. Agora, outra coisa é com relação tem gente que fala que tem sintomas, que toma vacina e tem uns sintomas quase iguais, idênticos ao da febre amarela. Isso acontece? E por que isso acontece? Não, na verdade acontece sim. Assim, a maioria das pessoas vacinadas contra a febre amarela não desenvolvem nenhum sintoma. Mas tem aquelas pessoas sim que desenvolvem. Os sintomas, eles decorrem porque a vacina é feita de vírus vivo atenuado. Né? Então, por isso que ele dá os sintomas. Então, os sintomas podem variar desde uma simples dor local, né, no local da aplicação da vacina, até um quadro de uma dor de cabeça, uma dor muscular generalizada, sensação de cansaço, febre, pode acontecer. Então, vamos falar agora sobre os sintomas, né? Que as pessoas falam, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo isso ou aquilo. Será que é febre amarela? Quais são os sintomas mais claros para a pessoa já identificar que ela tem algum problema ligado à doença? Então, inicialmente, os sintomas eles podem se confundir com outros tipos de vírus, né? Principalmente com o da dengue, né? Então, é aquele quadro súbito de febre alta, sudorese, calafrio, cansaço e uma dor no corpo generalizada. Né? Inicialmente são esses. E tem aquelas pessoas que evoluem para a forma mais grave da doença.
Agora, a gente que mora aqui, por exemplo, esse programa é transmitido por várias emissoras, inclusive na região do sul de Minas e do leste paulista. Essa região nossa aqui, ela está tendo muitos surtos. Como é que está, por exemplo, São João da Boa Vista, a região aqui, Poços de Caldas, sul de Minas, como é que está essa situação? Então, algumas cidades das regiões são consideradas como cidades com indicação da vacina, né? Tem algumas cidades que foram identificados casos de febre amarela, né? E tem regiões que estão sendo indicadas a vacina por estarem próximas dessas regiões, né? Então, na dúvida, você sempre tem que procurar o Centro de Vigilância Epidemiológica do seu município para saber se a sua cidade está na indicação, né? Se as pessoas estão com a indicação de receber a vacina contra a febre amarela. E uma outra situação, por exemplo, às vezes as pessoas estão em dúvida, muita gente fica em dúvida se deve ou não tomar a vacina. A gente você já até explicou quais são as pessoas, que são mais indicadas para tomar ou não indicadas para tomar a vacina. Mas é importante, por exemplo, consultar o médico para dizer para ele, olha, eu posso ou não tomar a vacina, é bom ou não? Sim, com certeza, né? Porque as pessoas não são iguais, né? Sempre tem patologias diferentes e tratamentos, né? Uso de medicações diferentes que podem afetar, que podem ser prejudicadas com o uso da vacina. Então, nada melhor que o médico para esclarecer o paciente, né? Se ele tem essa indicação ou não, se ele vai se beneficiar, qual é o custo-benefício, né? Dessa vacina para aquele tipo de paciente. E, doutora Fernanda, você disse aí com relação à eficácia da vacina, realmente chega a esse nível mesmo de 85% a 90%? Mais de 95% de eficácia. Então, por exemplo, todas as pessoas que estão tomando a vacina, também há uma proteção da sociedade, porque uma das coisas que a gente ouve falar é que quanto mais pessoas vacinadas também, elas protegem também de uma certa forma as pessoas que não se vacinaram. Então, né, essa é uma boa pergunta, porque na verdade essa é a real intenção. Quando ocorre um caso suspeito, né, principalmente confirmado de febre amarela, o médico tem 24 horas para notificar a vigilância epidemiológica daquele caso suspeito. A vigilância vai lá, ela age naquele local e ela chama para vacinação em massa da população daquela cidade. Ela chama toda a população para ser vacinada. Foi o que aconteceu aí, né, em Minas Gerais, tudo. Por quê? Porque considera que se todas as pessoas forem imunizadas, elas não vão desenvolver a doença. Não desenvolvendo a doença, não tem perigo do mosquito vir, picar e disseminar essa doença. Agora, uma última pergunta com relação, eu vi uma campanha recente, inclusive do Ministério da Saúde, dizendo, olha, se você não vai viajar para determinadas cidades onde há uma possibilidade maior da doença estar lá, você não precisa tomar a vacina. Isso também um pouco há uma controvérsia nessa situação ou não? Não, na verdade não, né? Porque houve um alarde da população, né? A hora que começou a morrer macacos e pessoas, né, doentes com a febre amarela, a população ela ficou alarmada, né? Mas a vigilância ela atuou muito bem, né? Nessa parte do bloqueio, né? De vacinar a população em massa para bloquear a disseminação da febre amarela. O que o Ministério da Saúde fala é que se todo mundo resolver receber a vacina da febre amarela, daqui a pouco vai ter mais pessoas com a reação da vacina do que a chance que tinha de ter a febre amarela, né? Mas é um assunto meio complicado, porque ninguém quer correr o risco também, claro, né? Agora, os alunos aqui da Unify, quando há um acontecimento como esse, há uma preocupação também de mostrar para eles, para os alunos do corpo docente da medicina da Unify, como é que se desenvolve a doença, para que eles já também possam ter o acesso a uma informação importante, inclusive para a vida profissional deles e também em contato com outras pessoas, né? Sim, com certeza. Assim que começaram as notícias, né, da febre amarela, eu mesmo na aula falei, pessoal, a febre amarela, né, parece que está chegando aí, estudamos sobre o assunto, até semana que vem nós vamos começar a nossa aula da Liga, né, eu sou coordenadora da Liga de Pediatria, o tema vai ser sobre febre amarela, para conscientizar mesmo, e os alunos têm que estar atualizados, né, a respeito de como que estão aí as últimas notícias da doença, até porque era uma doença que não estava se falando tanto mais, parecia né. Que já estava extinta, que a gente nem vivia. Agora que ela voltou de novo, né. Bem, a gente queria agradecer então, muito obrigado, doutora Fernanda, pelas suas explicações aqui, e você continua aí no Unify Acontece, sempre sabendo das últimas notícias. Muito obrigado pela sua presença e obrigado aqui a doutora Fernanda, que faz parte do corpo docente da Unify. Um abraço. Muita informação importante, não é mesmo? Reforçando a orientação.
Se você tiver viajado para regiões de risco ou apresentar sintomas da doença, procure a unidade de saúde mais próxima. E o Unify Acontece termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!